Não, pai, não. Não faz isso, pai, não. Cara, o Homem-Aranha tem uns vilão muito bom, né? Tipo Duende Verde, Carnificina, Venom, Homem-Parede, Pirocada de Areia. Enfim, a galeria de vilões do Homem-Aranha é muito boa, né? Exceto pelo Chacal. O Chacal é meio nojento, eu odeio o Chacal. Mas hoje, especificamente, eu quero falar de um dos vilões mais trágicos do Homem-Aranha, porque eu diria que ele não tem nem muita culpa pelo que acontece com ele e pela vilania que ele demonstra. E o nome dele é Curt Connors, ou mais conhecido como Lagartixa. Curt Connors tem uma história um pouquinho diferente dependendo da adaptação, né? Sempre vão mudar uma coisinha ou outra aqui e ali, mas no original, Curt era um médico de exército. Ele era tipo aqueles soldados médicos que ao invés de andar por aí com arma, anda por aí tipo com bisturi, tá ligado? Sabe quando você tá jogando Far Cry e você aperta o botão pra curar? Nesse exato momento, o Curt Connors pula do mato e enfia uma seringa de cura em você. É basicamente isso que ele fazia na guerra. E ele foi criado justamente em momentos de guerra e tal, e ele é um personagem que acaba trazendo pra gente uma questão muito pesada de pessoas que participam e voltam vivas da guerra. Pra falar a verdade, nós temos muitos personagens assim. Nós temos o Frank Castle, que perdeu a família dele por conta de crime e tudo mais, ele tem traumas com a guerra e tal, mas enquanto o Frank traz aí os seus traumas, os seus problemas psicológicos devido à guerra, o Curt traz uma cicatriz no corpo, algo visível. O Curt perde o braço dele. Em várias adaptações, eles colocam que ele nasceu sem o braço, é uma deformidade ali e tal, ele já nasceu com essa condição. Mas no original, ele perde esse braço na guerra. Ele tá ali tratando as pessoas, protegendo a galera e tal, cuidando de ferimento, e ele é atingido e perde o braço. Então, nós temos um personagem aqui que tem muito mais camadas do que simplesmente ser um lagarto teiu verde de 3 metros. E o nosso querido Curt tinha uma família, ele tem na verdade, né, ou tinha, isso vai ficar um pouco mais pro final, mas ele até o momento era casado e tinha um filhinho Billy. E no geral, o Curt era um bom marido, um bom pai, um bom parceiro, uma boa pessoa, um bom médico, um bom cientista. Então a gente tá vendo aqui uma família relativamente bem estruturada, né? Algo bem raro pra histórias de super-herói. Mas é aí que mora o ponto, né? A gente não tá falando de uma história de heróis. Curt carrega um trauma e uma insatisfação muito grande pela perda de seu braço. E ele começa a buscar alguma forma de recuperar esse braço, de recuperar esse membro. Em algumas adaptações, eles vão jogar isso por um lado de que ele também quer transmitir essa cura para as outras pessoas e tal, e uma regeneração para ninguém mais passar por isso, etc. Mas o principal motivo é porque isso aconteceu com ele, convenhamos, né? Curt busca alguma forma de conseguir despertar uma regeneração muito louca no corpo dele, igual quando você é perfurado novamente no Far Cry 3 e você come uma folha e recupera, tá ligado? E através de muitas pesquisas, Curt chega numa espécie, num grupo de animais que tem a capacidade de regenerar certos membros, não todos, mas boa parte deles, que são certos tipos de lagartos. E eu tenho certeza que todos vocês já tiveram alguma lagartixa dentro de casa, e se você já teve a experiência de brincar com a lagartixa e segurar ela pelo rabo e o rabo dela cair, você é um filho de uma puta, tá? Bom, mas voltando pro assunto, lagartos têm essa tendência, boa parte das espécies de lagartos regeneram a cauda, eles abandonam a cauda quando tá numa situação de perigo ali e cresce uma outra no lugar. Tem outros animais que fazem isso, o polvo também faz, então não é algo tão raro assim. Mas vamos combinar que é muito mais maneiro ver um homem lagarto do que ver um homem Lula, né? Vai todo mundo se fuder. E Curt, através das suas experiências, decide que a melhor cobaia não vai ser um ratinho nem um animalzinho de laboratório, vai ser ele mesmo e acabou, tá ligado? Poucas ideias. E ele aplica sua própria experiência no seu corpo e ele magicamente, ou cientificamente, né? Vamos fingir que faz todo sentido. Ele regenera o braço dele. Ele recupera o braço dele de forma perfeita, com os movimentos e tudo mais. Válido ressaltar o quanto essa cena é muito boa na animação do Espetacular Homem-Aranha e principalmente no filme The Amazing Spider-Man do Andrew Garfield, que no lugar do braço dele vira um toletão verde e do nada sai uma mão perfeita dali de dentro. É muito esquisito. E com a regeneração, se bem que não é nem regeneração, né? Com a criação desse seu novo membro que ele havia perdido, o cara fica muito feliz, ele fica muito realizado. Pô, vamos lá, vamos exercer empatia igual no outro vídeo. Imagina você, talvez tenha até alguém assistindo esse vídeo que seja PCD, mas imagina você aí, tem aí a tranquilidade de ter os seus 2 braços funcionando, suas 2 pernas, os seus olhos. Imagina que você é cego, você não vê nada. De um dia pro outro você não vê mais nada. Você usou os produtos da
filha da puta, né? E ficou cego, meu irmão, não escuta, não vê mais nada, tá ligado? E você começa a viver uma vida baseada só no olfato, na audição, no tato e tudo mais, e um dia você volta a ver. Meu irmão, eu tenho certeza que você vai pular de alegria, vai soltar rojão, tá ligado? Vai ficar muito feliz. E é assim que o Curtis fica, porque ele tinha ali uma necessidade especial e ele conseguiu reaver o corpo dele 100%. Porém, o experimento não parou unicamente na habilidade de regeneração. Juntamente com a regeneração do seu membro, Curtis começa a sofrer mutações e começa a se transformar num reptiliano humanoide. E essa transformação é tão poderosa que afeta o seu cérebro de uma forma muito intensa, ao nível que Curtis quer transformar todo mundo em lagarto. E falando em virar lagarto, só dando um pontinho aqui, se fosse às vezes o lagarto do espetacular Homem-Aranha, talvez eu topasse. Mas o do filme do Andrew nunca, e menos ainda aqueles lagartos horrorosos dos anos 60, 80, por aí. Os lagartos pareciam umas tartarugas mordedoras, tá ligado? Ou sei lá, uns iguanas. O bagulho era muito feio, cara, muito feio. Ainda bem que evoluímos, voltando ao assunto sério do vídeo. E pensando como uma criatura reptiliana que se vê como auge da evolução, se você quer transformar todo mundo em lagarto e você acredita que tá fazendo bem pra todo mundo, com certeza as pessoas que você mais vai querer fazer o bem é a sua família. E Curtis quer transformar a sua esposa e seu filho em lagarto a qualquer custo, o cara não tá nem aí. Mas o nosso querido amigão da vizinhança intervém, e desde o primeiro conflito com o lagarto, ele o vence e o devolve pra sua família. O Homem-Aranha cuida, pelo menos fora do espetacular Homem-Aranha, mas de modo geral ele cuida a não deixar que ninguém saiba que o Curtis é o lagarto. Pelo menos por um bom tempo isso fica meio que no segredo. Então assim, o Homem-Aranha começa a criar uma relação mais íntima com a família. Ele já é o herói de confiança, ele é o cara que eles sabem que quando o Curtis precisar, quando eles estiverem sofrendo por alguma situação, pela transformação do Curtis, o Homem-Aranha vai vir e vai salvar e ninguém vai precisar saber o que aconteceu. E assim, né, a vida do Curtis não é nem um pouco fácil, mas a da família dele também não. Porque o Curtis, ele não é só um vilãozinho que fica verde, ele representa todo um trauma de guerra junto a ser um PCD. Então assim, é um assunto muito interessante de se trabalhar, um personagem muito profundo, muito mais do que a gente pensa. Outro leve pontinho aqui, vale ressaltar que ele, mesmo tendo um design que eu acho horroroso no The Amazing Spider-Man, as lutas dele com o Homem-Aranha naquele filme são maravilhosas. Pô, ver o Homem-Aranha agindo exatamente como uma aranha é muito bom, ele não tá só soltando teia, lutando igual um ser humano, não, ele tá realmente fazendo os ataques que uma aranha faria com uma presa, muito legal. Mas agora vamos falar de uma coisa que não é muito legal. Eu contei pra vocês que o Homem-Aranha sempre vai lá, enfrenta o lagarto, vence ele, devolve ele pra casa da família, transformado no Curtis, cancela ali a mutação, destransforma ele e tal, e família feliz e regenerada, uhul, que legal. Mas e se eu te falar que teve uma vez que o Homem-Aranha não conseguiu salvar? E não é no universo paralelo, é no universo padrão. Muitos dos vilões do Homem-Aranha têm suas vítimas, né? O Venom traumatizou a Mary Jane, o Duende Verde desviveu a namoradinha do Peter, o Dr. Octavius comeu a tia May. Mas a maior vítima de Curtis, o ser mais marcante que ele acabou tirando a vida, a atitude mais cruel cometida pelo lagarto, foi contra seu próprio filho. E é como eu falei, não é universo paralelo, é 616. As mutações de Curtis perdem o controle, ele começa a se tornar cada vez menos humano e mais voltado para o seu lado de fera, o lado de lagarto. E ele tá completamente descontrolado. E ele tá num beco junto ao seu filho, que é abandonado por outras pessoas que fogem do lagarto. E o Billy, ele tá com medo, ele quer correr. Ele sabe que algo ruim tá prestes a acontecer. Mas a pior parte de todas, é que a última fala dele demonstra que ele já sabia, já esperava que uma hora ou outra isso ia acontecer. E é nesse momento que Curt Connors devora Billy Connors. E é por isso que pra mim esse deve ser o vilão mais trágico e mais triste que o Homem-Aranha já teve. Porque não é um vilão que escolheu tirar vantagem, que ele recebeu seus poderes e quis tirar vantagem roubando pessoas, sequestrando, ferindo tal, quebrando a lei.
ou às vezes alguém que era muito inteligente resolveu tirar vantagem e tal. Não, ele é um cara que só queria o braço dele de volta. Ele é um cara que foi servir o seu país, não estava nem ferindo outras pessoas, ele estava só tratando de feridas, e ele perdeu o seu braço e queria ele de volta. E ele até que conseguiu, só que o custo para ter esse braço de volta foi a perda do controle, e foi uma perda tão grande que no fim ele perdeu até mesmo o próprio filho. Então você aí que achava que o Lagarto era um vilãozinho genérico do Homem-Aranha que não tinha nada pra se falar, a gente tá aqui há quase 10 minutos falando dele. E eu tenho certeza que te deixou um gostinho meio amargo, meio triste, você às vezes ter pensado que ele era só um vilãozinho genérico ali, meio triste, meio pá, que quer devorar os outros e falar que todo mundo vai virar lagarto. Mas se você ficou até aqui, muito obrigado por assistir, considere se inscrever, a gente tá só começando, deixa o seu like e até a próxima.